Oi, gente, boa noite. Essa é a primeira aula de gramática. Acho que é a primeira aula de vocês do cursinho, né? Então, eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Tereza, eu tenho 22 anos, sou de Campinas, em São Paulo. Eu entrei esse ano na medicina na UFTM pelo SISU. Antes disso, eu fiz 2 anos de cursinho em Campinas, no Poliedro. E antes de fazer o cursinho, eu fazia letras na USP, em São Paulo, né? Então, eu espero que essa experiência que eu tive ajude a passar o conteúdo para vocês da melhor forma possível, né? Então, falar um pouco do curso de gramática. O material que eu vou usar é do poliedro, que é o material que eu tenho aqui comigo. E eu vou usar ele para colocar as definições para vocês, os exemplos, para tirar exercícios e também para as explicações, assim. Para a maior parte delas, eles têm bem explicadinho no livro texto e eu acho muito bom. Então, vai ser esse que eu vou usar de base. E também vou usar o material do ESAG. Eu não sei se alguém já falou com vocês, mas o ESAG deixa disponível no site deles, de graça, assim, para todo mundo entrar e pegar um monte de livro. Tem livro texto, tem livro de exercício, tem um monte de coisa lá. E aí eu vou pegar o material do ESAG e para fazer lista extra, vou usar um pouco do exercício deles e vou também pegar os livros deles para disponibilizar a leitura para vocês. Então, agora, enquanto a gente está na quarentena, né, vai ser as aulas gravadas, assim, desse jeito, e com o PowerPoint, que eu vou disponibilizar para vocês. Depois eu ainda vou usar PowerPoint, né, nas aulas, se tudo der certo, quando a gente estiver tendo aula ao vivo e tal, presencial, eu vou usar PowerPoint também. E aí eu sempre vou disponibilizar para vocês terem os exemplos e tudo já com vocês. Então, o material de aula vai ser assim, além do PowerPoint, vai ter uma lista básica que eu vou fazer bem focada para o Enem, do conteúdo que a gente viu na aula, né? E uma leitura que eu vou direcionar vocês. Então, eu sei que o tempo é uma coisa complicada e falar, se vocês tiverem tempo, leiam, é complicado, vocês têm muitas outras matérias, mas se vocês tiverem tempo, se vocês tiverem dificuldade com gramática, é muito bom ler, porque no material do ESAG vai ter outros exemplos, porque eu estou usando o material do poliedro para basear os meus exemplos, né? Então, os exemplos do material do ESAG vão ser diferentes. E a explicação lá é diferente da que eu vou dar para vocês, apesar de conteúdo ser o mesmo. Às vezes, de ver um exemplo diferente ou uma explicação diferente, a gente entende melhor as coisas. Então, ou até tem dúvida. E ter dúvida é muito importante, porque tirando a dúvida a gente aprende muito mais. Então, se vocês tiverem dificuldade com gramática, se vocês tiverem tempo, é interessante dar uma olhada na leitura, assim. Então, eu também ia conversar com vocês já sobre, assim, o Enem, ele não cobra a gramática de uma forma muito direta. Ele cobra a gramática meio misturado com as questões de interpretação de texto. Então, não vai ter, assim, uma questão pedindo para você dizer se a palavra é um substantivo ou um adjetivo. Não vai ter essa questão no Enem. Mas muitas vezes você vai ter que entender a gramática para poder interpretar a questão, interpretar o texto que ele está pedindo. Então, serve de base para vocês fazerem muitas questões de interpretação de texto melhor e até questões de literatura. Ajuda bastante a entender a gramática, principalmente sintaxe, é muito importante. Então, não vai ter assim, questões muito diretas de gramática no Enem.
o que mais tem assim de cobrança direta do Enem de gramática é na redação, que tem um componente assim da nota bem grande que é para gramática na redação. E não só de ortografia, porque a gente sempre pensa assim, erro de escrita, né, que eles tiram ponto, mas muitas outras coisas da gramática, quando você entende e, e aplica na hora de escrever, faz com que o seu texto fique muito melhor. Então, isso também é outro ponto que é importante, assim, por mais que muitas vezes o conteúdo não seja cobrado de uma forma tão direta, a gramática é muito importante para a redação de vocês. Mas eu sei que muitos de vocês não vão prestar só o Enem, provavelmente, né? E eu queria saber quais outros vestibulares vocês pretendem prestar, porque eu posso fazer listas extras para vocês, mais voltados para esses vestibulares. Então, vários dos outros, assim, não cobram igual o Enem, eles cobram mais voltado para uma cobrança mais direta, realmente, assim, perguntando coisas específicas de gramática. Inclusive, tem vários que tem segunda fase, né? Vários vestibulares que têm segunda fase que cobram questões escritas de gramática. Então, a gente pode fazer, eu posso fazer listas extras para vocês e a gente pode corrigir elas sem problema, assim. A gente vai ter um horário de monitoria que não está definido direito ainda, mas logo eu vou passar isso para vocês. E eu vou dar prioridade na monitoria para tirar dúvidas das questões que sejam mais voltadas para o Enem. Mas, se sobrar tempo, a gente fala das questões da FUVEST, Unicamp, da Unesp, sem problema. E agora, principalmente na quarentena, né, a gente pode marcar de fazer horários extras de monitoria, se vocês quiserem, para falar desses outros vestibulares melhor também. Então, é muito importante vocês não deixarem passar dúvida durante as aulas também. Anotem as coisas que vocês tenham dúvida, assim. Essa é a primeira aula, então acho importante eu falar isso já. Acho que vários professores vão falar isso para vocês também. É muito importante perguntar, tirar as dúvidas, não deixar passar nada, porque isso vai fazer muita diferença. Às vezes você deixa passar uma dúvida e aquilo vira uma bola de neve lá para frente e pode prejudicar bastante vocês, assim. Então, tomem cuidado com isso, anotem quando vocês tiverem alguma dúvida e venham atrás da gente. A gente está aqui para ajudar, assim, realmente. Então, perguntam, peçam ajuda para os professores e tal, para todas as matérias. E também sobre as provas, a estrutura, os tipos de questão, o que é mais cobrado em cada prova. Facilita muito fazer a prova se você sabe como que ela funciona. Então, eu tenho mais experiência com as provas de São Paulo e eu posso ajudar vocês com isso, assim. Podem me perguntar, tal. Eu acho que tem outros professores que sabem melhor das provas, por exemplo, de Minas e tal. Mas com as provas de São Paulo, se vocês quiserem ajuda, podem ficar bem à vontade de me perguntar, inclusive do Enem, que eu vou dar o meu melhor para explicar para vocês, viu? Então, gente, eu deixei para vocês o calendário do curso de gramática. Queria explicar que, assim, esse é o calendário só de gramática, mas a gente organiza português tudo junto. Então, eu não sei se vocês já repararam nisso, mas a gente vai ter uma aula por semana de língua portuguesa. Só que eu de gramática divido horário com outros dois professores, né? E a gente divide o horário para gramática, interpretação de texto e literatura. Então, como vocês podem ver ali, a gente não vai ter aula de gramática toda semana. Mas todo o conteúdo está coberto nesses dias que a gente está programando. E eu deixei os conteúdos também que a gente vai tá programado para a gente ter em cada dia. Não é um calendário assim fechado, com certeza vai acontecer desse jeito, não é assim. Porque, por exemplo, tem uns feriados aí no meio. Então, a gente pode decidir lá no grupo de português que a gente quer dar aula em um feriado ou em outro para dar um outro conteúdo que a gente acha que vai ser bom para vocês, ou aprofundar alguma coisa que talvez vocês tenham ficado com dúvida e tal. Então, isso pode mexer com as datas, mas todos esses conteúdos vão ser dados nessa ordem em gramática.
E eu gosto de deixar isso para vocês porque eu gostava de ter isso bem organizado quando eu estava estudando pro cursinho, né? Então, eu achava bom já saber o que eu ia estudar indo para aula, até porque, por exemplo, se algum de vocês tiver anotado dúvidas de algum conteúdo, assim, de outros anos que vocês não conseguiram tirar, ou que vocês lembram que vocês tinham dificuldade com alguma coisa específica, vocês podem me mandar antes da aula também, se vocês quiserem. E aí eu tento incluir já na aula a dúvida de vocês, que eu acho que pode funcionar muito bem. Mas sem pressão, assim, se vocês não quiserem ou não tiverem isso anotado, não tem problema nenhum, a gente vai seguindo. Mas essa é a ordem programada e a gente vai seguir nisso. Muito bem, gente. Então aqui vamos começar a falar mesmo da gramática. Eu quis fazer aqui uma introdução para dar como um mapa para vocês do que a gente vai estudar e de como que a gramática se divide no ensino médio, de o que a gente estuda até o ensino médio na gramática, que é o que é cobrado pelos vestibulares, né? Então, primeiro a gente tem a morfologia, que é o estudo das palavras. Gosto de pensar na etimologia dessas palavras. Então, morfo, do grego, significa forma, e logia é estudo. Então, a gente vai estudar a forma das palavras. Dá pra gente estudar de dois jeitos, né? A classificação das palavras, então a gente estuda as classes de palavras, que dependendo de qual classe a palavra pertence, ela vai ter uma forma diferente, uma função diferente, e a gente vai estudar isso primeiro. Depois, a gente tem a formação das palavras. Então, a gente vai estudar a palavra em si e ver as partes que formam a palavra. Então, a gente vai estudar prefixo, sufixo e tal. Depois, a gente vai ter a sintaxe, que é o estudo da oração. A oração é toda a sequência de palavras que tem um verbo. Então, a gente vai estudar a relação entre as palavras nessa oração. Então, nada mais justo do que a gente estudar primeiro a morfologia e depois a sintaxe, porque a gente precisa entender o que são essas palavras antes de estudar a relação delas. Então, vai ser essa ordem que a gente vai estudar: primeiro a morfologia e depois a sintaxe. Depois, a gente tem a semântica, que é o estudo do significado, do sentido. Só que a gente não vai estudar a semântica separada, né? A semântica separada, assim, o sentido do texto é a interpretação de texto que dá para vocês, né? Vocês vão estudar o sentido dos textos que vocês vão ler junto com a interpretação de texto. Aqui a gente vai estudar semântica junto com a morfologia e a sintaxe. Então, às vezes a gente faz mudanças na morfologia que afetam o sentido das palavras. O mais famoso deles, eu acho, que é a substantivação. Então, às vezes você pega uma palavra de outra classe e transforma no substantivo, e isso cria uma mudança de sentido na palavra que a gente vai estudar. Então, isso também acontece na sintaxe. Às vezes você muda a estrutura da frase, você muda a relação das palavras, e isso muda o sentido da frase. Isso também a gente vai estudar. E isso é uma coisa que é bem mais cobrada nos vestibulares do que a morfologia em si e a sintaxe em si. Essa mudança de sentido. Enfim, depois a gente tem a ortografia, que são as regras de escrita. É uma parte mais decorada, assim, da gramática, né? Mas ela é muito importante para a redação de vocês, principalmente. É uma parte que acho que todo mundo sabe que tira muito ponto na redação, erros de ortografia. Então, a gente vai estudar todos eles e vai ser importante que a gente tenha visto já as outras partes da gramática para estudar as regras de escrita. E aqui eu deixei, por exemplo, para vocês a crase. A crase só dá para você saber de verdade escrever crase depois que você já estudou artigo e preposição dentro da morfologia. Então, só depois disso que a gente vai conseguir entender como fazer a crase, né? Então, a gente vai fazer essas coisas nessa ordem. Primeiro vai ver
morfologia, aí a semântica que tem dentro da morfologia, aí as regras de ortografia que a gente tem a partir da morfologia, aí a gente vai ver a sintaxe, a semântica com a sintaxe, as regras de ortografia que a gente tem depois de conhecer um pouco da sintaxe, e é esse nosso curso. Muito bem, então vamos começar com a morfologia. A gente vai começar com as classes de palavras dentro da morfologia, porque a formação das palavras é diferente dependendo de qual a classe da palavra. Então, primeiro a gente vai entender as classes e depois a gente fala de formação. A gente tem 10 classes de palavras, só que eu não vou falar assim as classes de palavras jogadas para vocês. Os livros dividem as classes de palavras em alguns grupos, dependendo de como essas classes funcionam. Então, a gente tem primeiro o grupo nominal, que tem o substantivo como núcleo. Ele é o centro desse grupo. E tanto que o nome grupo nominal vem do substantivo, porque o substantivo é a classe das palavras que dão nome para as coisas. Então, aí os outros grupos, as outras classes de palavras dentro desse grupo, o pronome, numeral, artigo e adjetivo, eles se relacionam com o substantivo que é o núcleo. Então, a gente tem, aí eu coloquei 2 tipos de classe de palavras que se relacionam ao substantivo. Então, a gente tem primeiro o artigo e o adjetivo, que eles acompanham só o substantivo, e o pronome numeral, que acompanham e substituem. Aqui eu queria já falar um negócio para vocês, apesar de a gente estar falando primeiro por cima das classes de palavras, que acompanhar não quer dizer que está grudado. Então, assim, as palavras, elas podem estar juntas e você, na hora que lê a frase, percebe que elas estão falando sobre aquele substantivo. Então, por exemplo, você tem um adjetivo que está relacionado com um substantivo. Só que, às vezes, tem, sei lá, 4 palavras entre esse substantivo e esse adjetivo. Isso não quer dizer que eles não estão acompanhando, que esse adjetivo não está acompanhando o substantivo. Ele só não está grudado, ele não precisa ficar grudado. Por isso, nas questões sobre esse tipo de palavra, de morfologia no geral, é muito importante vocês lerem a frase inteira na hora de responder as questões. Não leem só a palavra e o que está do lado, tem que ler a frase inteira. E aí, a gente também tem o pronome numeral, que além de acompanhar, podem substituir o substantivo. Parece um trava-língua, né? Então, eles substituem, só que tudo está no contexto. Na hora que você lê o texto, você percebe que aquele pronome está relacionado com o substantivo que já estava antes no texto. Você só está usando o pronome, por exemplo, para não ficar repetindo o mesmo substantivo. A gente vai estudar isso com mais calma depois. A gente vai estudar cada classe de palavra uma por vez, assim. Então, vai ficar tudo bem mais claro. Muito bem, agora a gente tem o grupo verbal. O grupo verbal tem as classes de palavras relacionadas com o verbo. Então, como vocês podem ver, tem só 2 classes de palavras. Tem o verbo, que é o núcleo, por isso que eu deixei em vermelho, e o advérbio, que se relaciona sempre com o verbo. Ad significa junto, e vérbio, é verbo. Então, advérbio é aquele que está junto com o verbo. É o mesmo sentido que eu tinha falado antes do acompanhar. Não precisa estar grudado, mas ele está perto de um verbo sempre. Então, esse é o segundo grupo que a gente vai estudar depois de estudar o grupo nominal. Agora, a gente tem o grupo relacional. O grupo relacional tem essas 2 classes de palavras, a preposição e a conjunção, que são classes que estabelecem relação entre 2 palavras ou 2 orações, ou uma oração e uma outra palavra, ou uma palavra e uma oração. Então,
são grupos de palavras muito importantes depois quando a gente for estudar sintaxe. Então, eles vão ter muito a ver depois com oração coordenada, oração subordinada, vão ser bastante importantes para isso, porque eles fazem essa relação. E aí a gente tem a interjeição, que é uma classe de palavras que não se encaixa em nenhum outro grupo, porque ele é uma classe de palavras muito particular. Eu coloquei 3 exemplos para vocês. E assim, as interjeições são as palavras que expressam uma reação de emoção ou uma reação de emoção, um alerta, ou aí a gente tem, por exemplo, o ai, que é um grito de dor, ou então a gente pode ter uma risada. São palavras que sozinhas podem fazer uma frase inteira, e geralmente você tem uma exclamação no final. Eu quis colocar aí cuidado para vocês prestarem atenção, que tudo tem a ver com o contexto também. Aí o cuidado é uma interjeição, porque ele é uma fala de uma pessoa com um ponto de exclamação no final. Então, esse cuidado, ele é um alerta. É diferente de, por exemplo, uma frase como tomem cuidado com as questões de vestibular. Esse cuidado dessa frase que eu falei agora, ele é diferente, porque ele está numa frase longa. As interjeições funcionam assim como frases curtas, só com a palavra da interjeição. Isso é bastante importante. A interjeição não é, assim, uma classe de palavra tão importante para o vestibular, mas é importante reconhecer, sim, porque ajuda a gente a entender que nem esse cuidado, qual a diferença do sentido desse cuidado para o cuidado de uma frase grande. Então, é isso. Depois a gente vai ter uma aula que vai falar da interjeição também, mas vai ser uma classe de palavra que a gente vai passar rapidinho por ela, porque é importante saber, mas ela não é assim tão importante quanto as outras. Muito bem, então vamos às classes de palavras. A gente vai estudar primeiro o grupo nominal. A gente vai começar com o núcleo do grupo nominal, o substantivo. O substantivo tem como finalidade conferir nome, dar nome às coisas. Não necessariamente só as coisas, mas também as ideias, as ações. É o grupo de palavras para todas as palavras que dão nome para as coisas. Então, eu coloquei aí, tem 4 critérios de classificação do substantivo. A gente vai passar por cada um de uma vez, assim, cada um sozinho, mas eu queria deixar todos juntos para vocês perceberem como eles são critérios diferentes. Então, um exemplo. Vamos pegar a palavra pedra, é um substantivo. Aí eu posso dizer se ele é concreto ou abstrato. É concreto. Eu posso dizer se ele é próprio, comum ou coletivo. Ele é comum. Eu posso dizer se ele é simples ou composto. Ele é simples. Aí eu posso dizer se ele é primitivo ou derivado. É primitivo. Então dá para você fazer esse tipo de classificação com todos os substantivos. E a gente vai aprender o que significa direito cada um deles e como que a gente pode avaliar cada um dos critérios. Então, vamos começar com o primeiro tipo de classificação. Classificação entre concreto e abstrato. Eu coloquei aí uma frase para vocês de exemplo que eu acho que todos os substantivos que eu deixei em destaque, é claro que eles são concretos, assim. Se você ler com cuidado, dá para ver. Então, há quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira. Bosque, lenha e fogueira são claramente coisas concretas. Não só porque a gente pode pôr a mão, mas porque eles são físicos no mundo. A gente entende isso facilmente. Mas tem alguns tipos de coisas que são substantivos concretos que muitas vezes dão problema assim, na hora de a gente pensar, fica um pouco confuso. Então eu queria deixar isso mais claro assim para vocês. Seres de fantasia, como monstros, fadas, coisas que não existem na vida real, ou seres mitológicos, essas coisas elas são substantivos concretos. Não é porque não existe no mundo de verdade que as coisas não são substantivos concretos. Podem ser coisas inventadas, desde que seja um ser que, se existisse no mundo, ele daria para pôr a mão nele,
ele é um ser concreto. Ou até mesmo seres como fantasma, por exemplo, por mais que, assim, nas nossas imaginações a gente pensa que um fantasma a gente não ia conseguir colocar a mão nele, mesmo assim, ele é um ser. Então, ele é concreto. Por mais que ele seja um ser que não exista de verdade. Quer dizer, depende do que a pessoa acredita, né? Mas, enfim. Fenômenos naturais, como tempestades, trovoadas, são fenômenos naturais, são concretos. Lugares são concretos, objetos são concretos, elementos do mundo natural. Então, as coisas que vocês estudam na física, na química, os elementos, as coisas como que às vezes a gente acha estranho chamar de concreto, como ar, ou eletricidade, magnetismo, luz, são substantivos concretos. Porque eles existem no mundo físico, existem no nosso mundo e são estudados pela física. Então, esse tipo de coisa que afeta o mundo natural é substantivo concreto. Pessoas são concretas, né? Então, eu deixei alguns exemplos aí para vocês de coisas que são concretas, e acho que alguns deles, às vezes, as pessoas se confundem, mas queria deixar bem claro para vocês que esse tipo de coisa, que são seres ou são coisas que pertencem à natureza, por mais que não sejam reais, são substantivos concretos. Muito bem, então vamos entender melhor o que é a classificação de abstrato para a gente poder não ter mais dúvida com o concreto, né? Aí eu deixei um exemplo para vocês. A imaginação é mais importante que o conhecimento. A imaginação e conhecimento são substantivos abstratos, por quê? Os substantivos abstratos são todos aqueles que a gente deu um nome para alguma coisa que não existe no mundo natural, existe na nossa mente, existe na nossa imaginação, na nossa mente, no nosso pensamento. Então, são ideias que a gente deu um nome para elas. Então, imaginação é uma coisa que não existe no mundo natural, conhecimento é uma coisa que não existe no mundo natural. Então, aí eu deixei alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, substantivos abstratos são os que denominam ações, por exemplo, viagem, vingança. Esse tipo de coisa é uma ação que depois que ela está finalizada, a gente entende ela como uma coisa só e dá um nome para ela, mas ela não existe no mundo por si só. A gente que, como seres humanos, pensamos sobre essa ação e demos um nome para ela. Então, estados, vida, morte, são coisas abstratas. Qualidades, bondade, felicidade, maldade, todas as coisas desse tipo, sentimentos, tudo isso é abstrato. Não existe no mundo concreto, não existe no mundo natural. Então, aí tudo é muito importante vocês se atentarem bastante ao contexto também. Porque na gramática o contexto é muito importante para a classificação, e aí eu deixei um exemplo para vocês perceberem isso. É um exemplo um pouco bobo e dá para isso aparecer de muitos outros jeitos, mas aí a gente tem amor. Assim, se a gente pensar na palavra amor, a gente pensaria, é um substantivo abstrato, certo? Mas ele pode ser usado como substantivo concreto. Depende do que está falando, do que amor está significando naquela frase. Então, por exemplo, o amor é um sentimento nobre. Nesse caso, amor é o sentimento. Então, é um abstrato, porque não existe no mundo natural. Mas, eu estava com saudade e amor, aí amor não está falando do sentimento. Está falando de uma pessoa que eu chamo de amor. Então, nesse caso, ele é concreto, porque ele está se referindo a uma pessoa real do mundo. Então, vamos agora para outro tipo de classificação, que é sobre os substantivos serem próprios, comuns ou coletivos. Então, a gente tem os próprios, que são nomes, como nomes de pessoas, Maria, João, e a gente também tem os comuns, que é como pedra, caneta, e a gente tem os coletivos. Os coletivos que falam de um grupo de coisas juntos. Então, eu coloquei alguns exemplos aí para vocês que não são tão comuns,
que é para a gente pensar um pouco no que isso significa. Era um Judas, a cidade o condenava. Judas, geralmente, a gente tomaria como um nome próprio, mas nesse caso, ele está significando uma pessoa que trai, uma pessoa que não é gostada por todo mundo. Então, é um substantivo comum, porque ele está falando de um tipo de pessoa, não o nome de alguém. Aí a gente tem o técnico Leão assume o time do Palmeiras. Aí Leão, é claro que a gente não está falando do animal, é o nome da pessoa que é Leão. E Palmeiras também, não é a árvore, é o time, é o nome do time. Então, essas coisas elas podem variar, é por isso que a gente tem que ler com atenção a frase inteira sempre. E aí eu coloquei um exemplo de coletivo que ele não é tão comum em textos muito eruditos, muito certinhos. Esse é um texto um pouco mais com linguagem coloquial, mas o Enem gosta de colocar textos desse tipo. Então, esse agente, ele é um coletivo de pessoas. Eu tirei isso de uma música, não sei se vocês conhecem, mas é típico da linguagem coloquial usar esse gente como coletivo, especificamente para nós, né? E aí eu queria perguntar para vocês se vocês querem uma lista com vários coletivos. Coletivo de abelhas, coletivo de animais, de cachorro, esse tipo de coisa. Não é uma coisa que cai no Enem, mas eu posso disponibilizar para vocês. Tem alguns vestibulares muito mais chatinhos, assim, por exemplo, no Sul, que cobram esse tipo de coisa. E eu não sei se algum de vocês tem curiosidade de só passar o olho para ver se vocês conhecem ou se vocês gostariam de ler, me falem, porque assim, não é uma coisa assim que vocês precisam saber, então eu não tô dando já. Mas se vocês quiserem, eu posso disponibilizar isso para vocês tranquilamente. Aqui a gente tem outra classificação, que é a classificação de simples ou composto. Aqui, simples, a gente entende uma palavra que tem só um radical. E composto, a palavra que tem mais de um radical. E aí, radical, eu deixei aqui para vocês, que é raiz, origem. É uma palavra composta que tem duas origens e elas estão juntas, necessariamente. Aí vamos ler os exemplos. A vida é uma caixinha de surpresas. Nesse caso, todos os substantivos que eu destaquei para vocês são simples. Vida, caixinha e surpresas não tem mais de uma origem. Então, não tem como se fosse. Você não consegue identificar nela como duas palavras que estão juntas. É uma palavra só, com um sentido só. Agora, o exemplo de baixo. O girassol crescia no jardim do pão duro. Girassol, nesse caso, a gente tem a palavra gira junto com a palavra sol. São duas raízes, a gente consegue identificar isso. Só que estão juntas essas duas raízes, querendo dizer uma coisa só, que é a flor. E pão duro é um termo mais coloquial, mas que eu coloquei para vocês verem como faz diferença você ter as palavras juntas ou não. Pão duro, nesse caso, estando junto, é uma pessoa avarenta, né? E quando se fosse separado, é um pão endurecido, né? Eu coloquei ali embaixo. Mas quando essas duas palavras estão diferentes, estão juntas não só uma do lado da outra, mas conectadas realmente, elas começam a fazer um sentido diferente. Elas começam a querer dizer outra coisa. Elas dão nome para uma outra coisa que a gente não tinha um nome antes, por exemplo. Ou tinha, que nem avarento, é um nome muito chique, muito erudito. Ninguém vai falar isso no dia a dia, é muito difícil. Então a gente tem uma palavra melhor para falar para avarento. Mesma coisa girassol. Girassol são palavras gira e sol, que assim, aparentemente não tem nada a ver com a flor por cima, assim. Mas quando você pega aquela flor que é o girassol e entende um pouco como ela funciona, vai virando junto com o sol, você pega essas duas palavras, junta e cria um terceiro significado, que quer dizer aquela flor. Então, os substantivos compostos funcionam desse jeito. Agora a gente tem a classificação entre primitivo e derivado. E eu coloquei em cima que esse slide ele é um pequeno spoiler de formação de palavras, porque a gente vai falar mais disso sobre ser derivado quando a gente estiver falando de formação de palavra. Aqui
a gente então tem os substantivos primitivos que dão origem a outras palavras. Elas não foram dadas, elas não teve uma palavra antes delas que originou elas, atualmente na nossa língua, né? Então, por exemplo, ali eu deixei o primeiro exemplo para vocês. Não há pior inimigo que um falso amigo. Amigo não tem uma outra palavra que forma amigo. É só amigo mesmo. Amigo é primitivo. Quando os substantivos derivados, eles são formados a partir de outra palavra. E na hora que você pensa naquela palavra e pensa nas outras palavras que você conhece, você percebe que ela vem de outra palavra. Então, felicidade é a certeza de que nossa vida não está passando inutilmente. Felicidade vem de feliz. Quando você pensa nas palavras que você conhece, você percebe que feliz depois vem felicidade, porque você coloca o sufixo. Por isso que eu falei que é um spoiler de formação de palavras. Para você fazer esse tipo de derivação, você coloca um afixo, nesse caso um sufixo. E a gente vai falar mais sobre esse tipo de formação de palavra e tal mais para frente. Mas eu queria deixar essa classificação aí, porque ela é uma classificação de substantivo. Mas depois a gente vai falar de todos os sufixos, os prefixos, e vai ficar mais fácil de perceber quando é um substantivo primitivo ou derivado. Agora a gente vai falar um pouco de flexão. O substantivo, ele é uma palavra variável. Então, ele é uma palavra que vai variar de acordo com o que ele está falando, o que ele está querendo dizer no mundo. Então, ele pode variar em gênero, feminino e masculino. Tem algumas palavras que não variam. Por exemplo, dentista. Não existe um masculino de dentista, assim, né? Mas existem palavras que têm, assim, uma bem simples, menino e menina. Não é que essas palavras são diferentes. Elas estão flexionadas diferentes para fazer sentido sobre o que eu estou falando. Então, essas palavras, os substantivos, eles podem mudar de acordo com o gênero, feminino e masculino, número, singular e plural, e grau, aumentativo, diminutivo ou a forma normal delas, para adequar com o mundo, com o que eu estou falando no mundo que esse substantivo está fazendo referência. Não é como, por exemplo, eu falei, não é que menino e menina são palavras que têm significados assim muito diferentes. O que muda nelas a que eles estão fazendo referência. Isso depois vai ser importante porque a gente acabou de ter o slide sobre derivação. Derivação é diferente de flexão. Não é porque você mudou uma parte da palavra que virou uma palavra nova. Então, aqui, por exemplo, você pode mudar o final da palavra, ser um A ou um O, mas não quer dizer que a palavra vai ser completamente diferente. Tem um sentido ali que é parecido, que é uma pessoa jovem. Mas existem jeitos que você muda a palavra, que nem a gente estava vendo lá no outro slide, feliz e felicidade, que muda o sentido da palavra de um jeito muito profundo, que é muito diferente da flexão. Isso é importante que vocês entendam. Que flexão é diferente de você fazer uma mudança de sentido assim profunda na palavra. Não é isso que acontece. Mas é importante vocês saberem que o substantivo é uma classe de palavra que é variável. Muito bem, então agora a gente vai falar de determinante. Substantivo, para você identificar que é um substantivo, com certeza, tem alguns tipos de palavras que a gente vê que estão acompanhando sempre substantivo, que a gente chama de determinante, porque determina que aquele é um substantivo. Então, esse tipo de palavra são as classes de palavras que eu falei para vocês já, que estão no grupo nominal, que são palavras que sempre se relacionam a um substantivo, que é o artigo, adjetivo, ou locução adjetiva, pronome e numeral. A gente vai falar de cada um deles mais para frente agora, mas era importante eu já deixar assim, bem explicado que para a gente saber com certeza que aquela coisa é um substantivo, a gente tem que observar o entorno e ver se existe algum outro tipo de palavra para verificar que é realmente um substantivo.
Então, aqui eu deixei 2 exemplos para vocês. A minha destreza, então aí a gente tem destreza como substantivo, e a gente sabe que destreza é um substantivo porque a gente tem minha, que é um pronome, e a, que é um artigo. Então, aqui embaixo a gente tem a minha habilidade musical. A gente tem mais ainda confirmação de que a habilidade é um substantivo, porque a gente tem a, que é um artigo, minha, que é um pronome, então ficaria igual o anterior, mas a gente tem também musical, que é um adjetivo. E essas coisas podem aparecer separadas. Então a gente tem a destreza, a gente sabe que destreza é um substantivo. Minha destreza, a gente sabe que destreza é um substantivo. Habilidade musical, a gente sabe que habilidade é um substantivo. Então, o artigo ele pode ser o substantivo pode ser acompanhado de um ou mais determinantes para a gente saber que é realmente um substantivo. Então, agora vamos falar da derivação imprópria ou substantivação. Existem vários tipos de derivação imprópria e a gente vai estudar mais a fundo, assim, algumas que são mais famosas, como a substantivação. Tanto que a derivação imprópria, ela é um termo geral, assim, para vários tipos de processos com vários tipos de classe de gramatical. Mas toda derivação imprópria é transformar uma palavra de uma classe da gramática para outra classe da gramática, sem mudar nada na palavra, sem você tirar ou colocar nenhuma letra. Isso é derivação imprópria. Agora, substantivação é fazer isso transformando em um substantivo. Então, você pega uma palavra de outra classe gramatical e transforma ela num substantivo sem alterar nada na palavra, sem colocar nada e sem tirar nada. E por que a gente consegue fazer isso? Por causa dos determinantes que eu expliquei para vocês no último slide. Então, se a gente tem um determinante, a gente tem um substantivo. Então, se a gente usa um determinante com uma palavra que a gente originalmente não considera um substantivo, aquela palavra começa a ser um substantivo. Então, o que acontece? Por exemplo, aquele olhar me persegue. Nesse caso, olhar é um verbo. Se a gente for pegar ele separado, olhar é um verbo. Agora, como a gente coloca aquele olhar vira um substantivo olhar por causa do contexto em que ele tá. Agora, um agradável caminhar pela praia. Caminhar também é um verbo, originalmente. Sozinho, assim, você pega caminhar, sozinho, é um verbo, certo? Mas como você colocou um e agradável junto, ele vira um substantivo, por causa dos determinantes que estão acompanhando ele. É por isso que eu expliquei determinantes para vocês, porque a derivação imprópria é muito famosa e ela é muito usada em texto que vocês vão ler na interpretação de texto ou na literatura. É um processo importante. Muito bem, então agora a gente vai começar a falar das outras classes gramaticais que são do grupo nominal, mas que não são substantivo. Então a gente vai começar pelo artigo. O artigo é um determinante do substantivo e ele pode ser classificado de 2 jeitos. Ou ele é indefinido, ou ele é definido. E aí eu coloquei todos os artigos definidos e indefinidos, só existem esses. Uma, uns, umas, que são os indefinidos, e o, a, os, as. Aí eu coloquei a função que vai ser mais importante, assim, para a gente se atentar com o artigo. Quando a gente vê um artigo indefinido no texto, é porque ele está apresentando uma informação nova ou dita pela primeira vez no texto. E depois, o artigo definido é usado para falar de uma coisa que já é conhecida. Então, ela já foi dita anteriormente. Aí eu deixei um exemplo para vocês. Sherlock Holmes enfrentava um grande problema. O problema era a genialidade de Moriarty. Aí, no caso, o primeiro é indefinido por quê?
Porque vocês não sabiam que ele tinha um problema. Eu tô falando isso agora. Ele tem um problema. Eu tô apresentando que existe um problema pela primeira vez. E depois eu vou explicar o que é o problema, mas eu já falei o que é o problema. Já falei que tem um problema. Aí, na hora que eu vou falar do problema de novo, eu vou colocar o problema. Porque eu já falei que existe um problema antes. É por isso que os artigos funcionam como elemento coesivo de um texto. E isso é importante para a redação de vocês. Coesão é a ligação entre as partes de um texto e faz com que o texto tenha um sentido geral, de ser uma unidade. Ele funciona como uma coisa só. É a mesma coisa que você pensar no seu texto, na hora que você vai colocar as informações, elas precisam estar ligadas de um jeito que funcione. Então, é como, por exemplo, um braço e um tronco de uma pessoa. Esse tipo de elemento coesivo, ele funciona como o ombro. É a ligação entre o braço e o tronco. As coisas podem ser colocadas separadas, mas vocês concordam que o braço vai funcionar se ele estiver ligado do jeito certo no tronco. Esse tipo de elemento coesivo que a gente estuda na gramática, na hora que você coloca esse tipo de coisa na redação de um jeito certo, o seu texto fica muito melhor. Ele fica fácil de ler, ele fica parecendo que você pensou realmente no que você está escrevendo do começo ao fim. E isso faz muita diferença na correção. Existe nota para isso na redação do Enem. Então, quando a gente for passando por esse tipo de elemento coesivo, eu vou avisando vocês que é importante vocês se atentarem, por exemplo, na hora de escrever uma redação, eles vão falar de um problema que o Brasil está enfrentando, né? Que é isso que a gente faz na redação do Enem. Então, vocês falam, um problema no Brasil é falta de saneamento básico. Aí você está apresentando que existe um problema. Aí você depois fala, o problema da falta de saneamento básico, porque você já falou desse problema antes, você já falou que existia ele antes. Você construir o texto desse jeito faz com que ele fique coeso, faz com que ele funcione como uma coisa inteira. E faz muita diferença para a redação. Mas, assim, é claro que essa função coesiva não é a única coisa que o artigo faz. O artigo também pode gerar generalizações ou particularizações. E aí eu queria destacar que generalizar é diferente de indefinir. Aí eu coloquei aí um exemplo para vocês com o artigo definido, para a gente pensar na diferença. Eu amo as flores. Quando eu digo eu amo as flores, eu tô falando que eu amo todas as flores. Eu tô falando de todas delas. Quando eu uso uma generalização assim, é diferente de definir. Se eu falar eu amo uma flor, eu não tô falando de uma flor só. Não só, assim, eu não tô falando qual que é a flor, entende? Isso, não falar qual que é, falar qualquer uma, isso é indefinir. Mas quando eu falo eu amo as flores, uma coisa geral, estou falando de todas. Essa é a diferença. É importante vocês notarem esse tipo de noção de sentido nas palavras quando a gente está falando, por exemplo, aqui do artigo, porque esse tipo de coisa ele é cobrado no Enem. Às vezes você fala, tem uma questão no Enem que está falando que tal conceito foi generalizado ou particularizado. Esse tipo de coisa você pode perceber pela gramática também. E às vezes ajuda muito vocês, assim, entender que, por exemplo, em definição, você faz com os artigos indefinidos e generalização você faz com os artigos definidos. E aí eu deixei outro exemplo que tem a ver com particularização, que também é com o artigo definido. Então, são duas coisas que você consegue fazer com o artigo definido, generalizar e particularizar. Então, eu vivo no Brasil, eu tô particularizando, porque existem muitos países e existe só um Brasil. Eu tô falando que eu moro no Brasil e só existe um Brasil. E é claro que esse tipo de noção de generalização e particularização tem a ver com o contexto, tem a ver com o verbo, tem a ver com o substantivo que eu tô falando. Então, também tem que ler toda a frase, mas esse tipo de noção tem muito a ver com o artigo.
nesse caso. Um outro papel do artigo é gerar uma valorização do substantivo. Então, aí no caso, eu deixei um exemplo para vocês. O FTM, a universidade. Aí, nesse caso, eu estou querendo dizer que a UFTM tem tudo o que uma universidade deveria ter. A UFTM é a melhor universidade. Então, o artigo não está falando que ela é uma universidade qualquer. Ela é a universidade. Está destacando, está valorizando o substantivo, está valorizando a UFTM nesse caso. Então, aí se vocês perceberem, o artigo tem um valor de adjetivo. Um valor aqui não é que ele é um adjetivo, é que ele dá um sentido parecido com o que um adjetivo dá. Eu deixei a definição para vocês. Valor é uma aproximação semântica, é uma aproximação de sentido. Tem um significado parecido com o de outra classe. Então, nesse caso, o artigo ele tem um sentido parecido com o de um adjetivo, porque ele está valorizando a UFTM nesse exemplo. Mas não quer dizer que ele só está tendo um pouco de sentido, ele tem um significado que lembra de um adjetivo. É isso que significa ter valor. Quem vai prestar outros vestibulares em São Paulo tem muitas questões com esse tipo de pergunta sobre isso tem valor de adjetivo, isso tem valor de advérbio. Então, se vocês quiserem depois uns exercícios mais aprofundados sobre isso, eu posso passar para vocês. Enfim, a gente tem a ausência de um artigo. Quando você fala eu amo flores, ao invés de pôr um artigo como eu amo as flores, não sei se vocês concordam, mas tem um sentido genérico, igual. Quando eu falo eu amo flores, eu tô falando que eu amo todas as flores. Eu amo flores de uma maneira geral, que nem eu diria eu amo as flores. É o mesmo sentido, é um sentido genérico. Eu queria colocar isso meio em destaque, assim, por causa das questões que cobram sentido no Enem, sentido de generalização, de particularização. Então, quando você não tem artigo, você tem um sentido de genérico. Agora a gente vai começar com a última classe de palavras que a gente vai ver hoje, os adjetivos. Os adjetivos são todas as palavras que têm como finalidade, como objetivo, caracterizar o substantivo. Os adjetivos são palavras variáveis também, em gênero e número. E você vai variar elas de acordo com o substantivo que ela está acompanhando. O artigo também funciona assim, vai variar em gênero e número de acordo com o substantivo que eles estão acompanhando. É um termo secundário em relação ao substantivo, porque o substantivo é o principal, ele é o núcleo do grupo nominal. Então, sempre o substantivo é mais importante que o adjetivo. O adjetivo está lá para dar uma característica, para dar uma informação sobre o substantivo, mas o substantivo é sempre o mais importante. O adjetivo, ele pode ter um sentido de restrição. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Um matemático francês. Então, o que aconteceu é que eu estou falando dos matemáticos. Eu peguei primeiro a caixinha que eu tenho todos os matemáticos, que é o principal. Eu estou falando de matemáticos primeiro. E aí, dentro dos matemáticos, eu separei quais são os franceses. Então, eu estou separando, restringindo quais são os franceses. Dentro do grupo maior, que é dos matemáticos, eu estou pegando só os franceses. Isso que é restringir o substantivo. Uma coisa para a gente se atentar com o adjetivo é que a posição dele é importante em relação ao substantivo, porque muitas vezes a gente vai ter diferença de quem é o substantivo e quem é o adjetivo pela posição. Então, a ordem direta, que a gente chama, a ordem mais natural de aparecer, que a gente usa mais no nosso dia a dia mesmo, quando a gente fala, é primeiro vir o substantivo e depois vir o adjetivo. Eu não sei quais de vocês que estão estudando inglês para o Enem
Mas no inglês é o contrário. Primeiro vem o adjetivo e o substantivo. Isso muda de língua para língua. Na nossa língua é substantivo e depois adjetivo. E aí eu deixei exemplo, menina inteligente. Nesse caso, eu poderia colocar inteligente menina, mas vocês concordam que não é um jeito que a gente fala normalmente? É um jeito menos comum. E mesmo na literatura é menos comum. E geralmente quando você tem inversão disso, tem um objetivo. Então, é uma coisa... Às vezes os poetas fazem essa inversão para a rima dar certo. Às vezes eles fazem essa inversão para dar destaque a alguma coisa. Esse tipo de entender com a ordem direta ajuda a gente a entender qual é o efeito de sentido que os autores pretenderam ter com a mudança do que é direto para uma coisa que não é muito comum. E aí eu coloquei para vocês um exemplo que realmente tem mudanças maiores. Mudança da ordem direta ela pode causar alteração no sentido ou mudança de classe morfológica. Porque a gente tem palavras que podem ser classificadas como substantivo ou como adjetivo, dependendo do contexto. Então, eu coloquei aí um matemático francês. Nesse caso, é o mesmo exemplo que eu dei para vocês no outro slide. Matemático é o substantivo e francês é o adjetivo. Por que eu disse que matemática é o substantivo e francês é adjetivo? Por causa da ordem. Porque a ordem natural, a ordem direta, é primeiro vir o substantivo e depois o adjetivo. Porque a gente vai pensar em primeiro pegar os matemáticos para dentro dos matemáticos olhar quais são os franceses. Agora, vejam na de baixo, um francês matemático. A gente tem primeiro que pegar os franceses e dos franceses pegar os que são matemáticos. É o contrário. É o mesmo movimento que a gente fez em cima, mas primeiro a gente pega os franceses, depois a gente pega os matemáticos. O que a gente pega primeiro é o substantivo. Depois a gente restringe os matemáticos dentro dos franceses. E por isso que você faz uma alteração na ordem semântica. Quando a gente fala um matemático francês, a gente está dando destaque para a ideia de que ele é um matemático. E secundário que ele é francês. E depois, na de baixo, a gente tem um francês matemático. A gente está dando destaque que ele é francês. E depois que ele é matemático. Então, esse tipo de mudança de classe morfológica geralmente tem mudança semântica. Por isso que é importante a gente se atentar para isso. Muito bem, vamos falar de locução adjetiva, então. Locução adjetiva é um conjunto de duas ou mais palavras seguidas, elas têm que estar juntas, daí bem grudadas, se comportam como um adjetivo. Essas palavras juntas se comportam como um adjetivo, não separadas, só juntas. Elas expressam uma característica do substantivo igual a um adjetivo. Elas funcionam como um adjetivo. E ela é geralmente formada por uma preposição mais um substantivo, mas elas podem ter mais palavras. O normal de aparecer é o que eu coloquei embaixo ali para vocês, mesa de vidro. Nesse caso, apesar de ficar um pouco estranho, a gente consegue substituir o de vidro por vítrea. Como vocês podem perceber, como você está fazendo uma locução com preposição de e substantivo vidro, você não pode mudar ele para concordar com a mesa, certo? Porque ele não é um adjetivo para concordar. Então, você só vai concordar quando aparece assim, mesa vítrea, quando vira uma palavra só. Apesar de vidro funcionar como um adjetivo para mesa. E aí eu coloquei embaixo para vocês um exemplo com mais de duas palavras. Menino de olhos castanhos. De olhos castanhos está caracterizando o menino. Ele tem olhos castanhos. Não existe uma palavra que a gente consegue substituir de olhos castanhos, que nem a gente faz com de vidro. Mas, mesmo assim, é uma locução adjetiva. Mais de uma palavra com uma preposição que está caracterizando um substantivo funcionando como adjetivo. É isso que é uma locução adjetiva. Então, derivação imprópria ou adjetivação. A gente falou já de derivação imprópria para o substantivo, não é mesmo?
Aqui é a mesma coisa, só que em vez de a gente transformar uma palavra de uma classe em outra classe gramatical, que é o substantivo, na substantivação, a gente vai fazer isso só que pro adjetivo. Então, a gente vai pegar uma palavra de outra classe gramatical e a gente vai transformar ela num adjetivo sem mudar nada, sem acrescentar nem tirar letra. Então, eu coloquei um exemplo para vocês, que é o título de um livro, Morte e Vida Severina. Nesse caso, Severina era para ser um nome próprio, né? O nome de uma pessoa. Só que tá sendo usado como adjetivo. Severina está sendo uma característica da vida e da morte. Por isso que a gente chama de adjetivação. Não teve nenhum tipo de mudança na forma da palavra Severina, mas teve a mudança do uso dela. Ela está sendo usada como um adjetivo nesse caso. Gente, era isso que a gente tinha de conteúdo para hoje. E eu vou passar então para vocês o que a gente tem de exercício. É uma lista de exercício com 9 exercícios teste. Como o Enem não cobra essa matéria de uma forma direta, que nem eu falei para vocês, eu estou passando um exercício de fixação. Como assim fixação? São os exercícios que cobram o conteúdo que a gente viu até agora, só que eles não são exercícios tão do Enem assim. Porque o exercício do Enem, ele vai cobrar muitos conteúdos numa questão só, com conteúdos da interpretação de texto que vocês não tiveram ainda. Então, eu passei uns exercícios que são para vocês estudarem essa matéria que a gente teve, que vai ser importante para as próximas aulas, e vai ser importante para as outras matérias que vocês vão ter de interpretação de texto, de redação, para vocês fixarem mesmo essas coisas na cabeça e terem certeza que vocês entenderam. Tem exercícios difíceis, tem exercícios fáceis. Eu coloquei todos os vestibulares que eu tirei, os exercícios, na frente deles. Eu queria que vocês não se assustassem na hora que olharem. Assim, tem uns exercícios assim do IME, do ITA, não é para se assustar. Esses vestibulares, eles assim, tem exercício que é muito difícil, assim, da física, da matemática, sei lá, mas os exercícios de português, eles não são assim grande coisa. Tem muito exercício de outros vestibulares, tem muito exercício do Enem que é bem mais difícil que os exercícios de português do ITA. E eles são interessantes para vocês treinarem. Não se assustem, tá? São só exercícios teste. Se vocês tiverem dificuldade, a gente vai conversar sobre os exercícios, eu vou fazer com vocês, todos os que vocês não conseguirem. Me tragam as dúvidas, façam os exercícios com calma, pensem em todas as alternativas, pense se você tem dúvida em alguma das frases que você está lendo. Tenta estudar o exercício, não só fazer ele para resolver. Faz muito, muito bem, assim, principalmente agora que a gente está fazendo o exercício de fixação, vocês pegarem o exercício para estudar o que está escrito no exercício, porque faz diferença depois, mais para frente, para vocês pegarem ritmo e velocidade um pouco mais para frente. Agora a gente foca no conteúdo e vai acelerando depois. Me falem o que vocês acham dos exercícios depois, me mandem dúvidas e tal. E eu deixei o gabarito no final da lista, mas por favor, façam sem olhar, corrijam depois que vocês tiverem feito, porque não faz bem, assim, tanto o gabarito, não olhe pro gabarito, assim, faz o exercício depois, vocês corrigem, porque atrapalha a gente pensar no gabarito, porque a gente fica pensando, essa é para ser a resposta certa. E aí você não pensa realmente que dúvida você teria na hora da prova, né? Essa é a parte importante, pensar em que dúvida você teria na hora da prova. E eu vou deixar de leitura para vocês um livro do ESAG. Eu achei um pouco complicadinho achar qual que é o livro do ESAG lá para baixar, porque tem um monte de coisa. Se vocês tiverem essa dificuldade também de achar qual que é o livro que tem texto, eu posso passar para vocês, eu coloco no outro drive pra gente compartilhando as coisas por um drive, se vocês preferirem, me digam como vocês preferem. Aí eu deixei de leitura as páginas 17 a 23. Não é muita coisa, é uma coisa meio em tópico que eles têm no ESAG, assim, é uma leitura rápida e tem bastante exemplo. E a página 27 é um esquemão. Assim, eu não sei se ajuda, mas
é um esquema, vejam lá se vocês acham legal e tal. Às vezes é legal. Então é isso por hoje, gente. Depois me mandem as dúvidas. Um beijo.